Graças e paz, louvado seja o nome do Senhor Jesus por mais essa noite, por essa oportunidade de meditar na sua palavra, né? E que nós estamos para mais uma meditação. Espero que você esteja desfrutando na sua casa ou no momento que você assistir esse vídeo, essa palavra possa de fato, de verdade, te trazer alguma luz, né? Porque nós vivemos a luz da palavra, luz para o meu caminho. A palavra é luz para o nosso caminho, é lâmpada para nossos pés. A palavra, ela dissipa todas as nossas trevas. E nessa noite eu quero trazer uma palavra para você que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 14. 1 Reis, capítulo 14, do 1 até o 12. Eu vou ler para você, eu vou ler com você, que diz assim, ó: Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Disse este à sua mulher: Dispõe-te agora, disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual a meu respeito, disse eu, seria rei sobre este povo. Leva consigo 10 pães, bolo e uma botija de mel, e vai ter com ele. Ele te dirá o que há de suceder a este menino. A mulher de Jeroboão assim o fez. Levantou-se, foi a Siló e entrou na casa de Aías. Aías já não podia ver, porque seus olhos já tinham escurecido por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aías: Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o seu filho, que está doente. Assim e assim lhe falarás, porque ao entrar fingirá ser outra. Ouvindo Aías o ruído dos seus pés, quando ela entrava pela porta, disse: Entra, mulher de Jeroboão, por que finges assim? Pois estou encarregado de dizer-te duras novas. Vai, diz a Jeroboão: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Porquanto te levantei no meio do meu povo e te fiz príncipe sobre o meu povo Israel, e tirei o reino da casa de Davi e te entreguei. E tu não foste como Davi, meu servo, que guardou os meus mandamentos e andou após mim de todo o seu coração, para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Antes fizeste o mal, pior que todos os que foram antes de ti, e fizeste os outros deuses e imagem de fundição para provocar minha ira, e me viraste as costas. Portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão. Eliminarei de Jeroboão todo e qualquer do sexo masculino, assim o escravo como o livre, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança o esterco, até que todo ela se acabe. Quem morrer de Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e quem morrer no campo aberto, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse. Tu, pois, dispõe-te e vai para a tua casa. Quando puseres os pés na cidade, o menino morrerá. Que palavra, né, irmãos? Palavra dura. E é assim, né? É assim que o Senhor faz. Interessante que a surpresa, né? A surpresa que essa mulher teve, né? O profeta ainda, ele, aos olhos de Deus, né? O profeta, ele era a boca de Deus, a sentença de Deus aqui na terra, né? Quando o profeta, ele abria a boca, algo acontece, né? E a narrativa que nós acabamos de ler vem dizendo justamente, né,
que tem tudo a ver com o tema que nós escolhemos. Tire as máscaras. Tire as máscaras, né? Por que fingir ser outra pessoa? Porque o ser humano, ele pensa que ele engana, ele pode enganar a qualquer coisa, né? Menos a Deus. De Deus não se zomba, né? Diz lá em Gálatas 6:7, né? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele colherá, né? Então, irmãos, olha o nível, né? Olha o nível que o pecado pode levar alguém, né? Jeroboão, um rei levantado por Deus, um homem que recebeu a promessa, né? Um homem que viu a mão de Deus agir a seu favor, né? Mas ele decidiu plantar errado, né? Nós temos a opção, nós vamos sempre ter a opção, né? A questão do livre-arbítrio, né? Deus vai sempre te dar a opção, e a opção sempre será nossa. O que nós carregamos em nossas mãos são sementes, né? O que nós falamos são sementes, o que nós carregamos são sementes, porque tudo que planta, né? Dependendo do terreno, vai nascer, né? Então, mas o que Jeroboão ele decide em si mesmo, né? Plantar algo errado, né? Ele criou ídolos, né? Desviou o povo do caminho do Senhor, construiu um sistema religioso totalmente falso quando ele institui o culto a Baal, né? E agora, quando a crise chega, né? Porque vai chegar um momento que tu vai fazendo, né? E vai chegar um momento que a fatura chega, né? E quando a fatura chega, a primeira coisa que você corre é para os pés de Deus. A primeira coisa que nós fazemos é correr para os pés de Deus. E agora, quando a crise chega, alcança o reinado de Jeroboão, né? Seu filho adoece. E quando o seu filho adoece, e o que Jeroboão faz? Ele diz à sua esposa, né? A narrativa do texto, ele diz à sua esposa: levanta-te, né? Eu quero focar nesse: levanta-te, disfarça-te, finge ser outra mulher e vai atrás do profeta, e ele lhe fará saber tudo o que vai acontecer a esse menino. Irmão, como isso é forte, né? Como isso é forte. Olha o conselho que um rei está dando para a sua própria esposa: fingir ser outra pessoa, fingir ser outra mulher, fingir ter outra personalidade que ela não tem. Então, irmãos, nós estamos vivendo num mundo paralelo a esse, onde que as pessoas estão fingindo, né? Onde tantas máscaras são colocadas, né? A cada dia uma máscara diferente, a cada dia uma personalidade diferente, a cada dia é um cenário diferente que você tem que invocar um outro personagem, quando na realidade nós devemos ser quem somos. Devemos ser de fato quem nós realmente somos, independente da situação, né? Isso foi e o que Jeroboão fez foi algo muito forte, né? Ele manda ela buscar a Deus. Ele não manda ela buscar a Deus com sinceridade, ele manda ela fingir, né? Manda ela fingir, simplesmente isso, fingir ser outra pessoa, ao invés de buscar. E a situação, e tem situação na nossa vida que nós que vem com esse fino propósito de nos levar até a Deus. Talvez a questão de que pudesse ser mudada se houvesse um arrependimento sincero, né? Se houvesse um arrependimento sincero, Jeroboão estaria livre desse juízo que Deus estabeleceu, né? Sobre a sua vida, sobre o seu reinado, né? E quantas pessoas hoje são assim? Quantas pessoas hoje elas estão assim? Vivem uma coisa,
e mostram outra. Estão totalmente quebradas, né? Mas aparentam estar bem, né? Porque estão longe de Deus, mas mantêm a aparência de espiritual, né? Pensando que estão enganando a quem, né? Estão tentando enganar, mas não entende, né? Que tudo que está no oculto vai ser revelado uma hora. Não adianta, né? Não adianta, irmãos. Vivem uma realidade que é totalmente ao contrário, né? Quer ostentar, quer sustentar uma posição, quer sustentar uma função, quer sustentar um personagem que cedo ou mais tarde, né, vai cair, porque Deus não se deixa ser enganado, né? Então, irmão, por quê? Porque Deus vê além, Deus vê muito além, além das aparências, além de qualquer disfarce, além de qualquer mentira, além de qualquer outro personagem. Deus vê, Deus no amanhã, Deus já vai estar lá, porque Deus ele vai sempre ver além, irmãos. E Ele quer nos levar a esse nível de intimidade, porque o profeta, o homem de Deus, né, já estava aguardando, porque Deus ele revela o que está em oculto, né? Portanto, não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Então Deus, ele, antes que a mulher chegasse lá, né, Deus já tinha revelado para ela: ó, vem aí a mulher do rei Jeroboão para te consultar acerca do seu filho que está doente, né? Mas ela está disfarçada, porque e tem situação, irmãos, que a pessoa, em vez de falar a verdade, em vez de enfrentar a realidade, ela usa o disfarce, né? E hoje, irmãos, o que nós mais vimos, né? É o que nós mais nos confrontamos são com esse tipo de pessoa, são com esse tipo de cenário. São cenários que não interpretam a verdade, né? E quando a mulher chega ao profeta, algo acontece. O profeta, que nem podia ver direito, já estava cego pela sua idade, mas Deus disse: eis a mulher de Jeroboão. Está aí ela, acabou de chegar e vem disfarçada. Quantas pessoas vêm na tua vida disfarçada? Quantas pessoas chegam até nós disfarçadas? Disfarçada de bondade, disfarçada de misericórdia, disfarçada de graça, disfarçada de boazinha, né? Quantos disfarce um ser humano pode carregar, né? Quando na realidade Deus está preocupado com aquilo que nós somos de fato e de verdade, né? E antes mesmo dela chegar, Deus já sabia. Então, irmãos, não adianta, porque aos olhos de Deus tudo está claro, tudo está com uma clareza porque Deus, ele vê tudo. Os olhos de Deus percorrem toda a terra. Os olhos de Deus não é que nem o nosso, que dorme, né? Mas Deus, ele tudo vê, e tudo que Deus vê, ele julga, né? E hoje, graças ao Senhor, né? Graças ao Senhor que hoje nós vivemos na era da graça, podemos nos arrepender. Talvez nesse percurso que essa mulher caminhou, né, até Siló, aonde o profeta estava, talvez se ela enveredasse pelo caminho do arrependimento, talvez a situação seria outra. Talvez poderia ser outra a realidade que ela ia se deparar quando chegasse à sua casa. Ao invés de, quando ela chegou na sua casa, quando ela pisou na cidade, a sentença foi: quando tu pisar na cidade, o teu filho ele morrerá. Então, irmão, tem muita coisa que Deus não quer que morra em nossa vida, né? Tem muita coisa que vai morrer na nossa vida enquanto nós estivermos mascarados diante de Deus, enquanto nós não vivermos uma vida reta, um posicionamento, um nivelamento, enquanto nós não estivermos totalmente alinhados com o Espírito Santo de Deus que em nós habita, né? Deus vai permitir morrer muitas coisas em nós. Primeiramente, a nossa natureza pecaminosa precisa morrer, a nossa natureza terrena precisa morrer, o nosso ego precisa morrer, a nossa alma que está avaria, que está, conforme eu vou dizer,
que está sem controle emocional, né? Ela que deveria estar sob a âncora do Espírito, ser governada bem pelo Espírito. Uma alma, assim ela tem que morrer, né? Ela tem que morrer. Enquanto não morrer essa natureza, né, Deus não vai resplandecer em nós como luz, como Ele quer ser resplandecido na nossa vida, como Ele quer ser transparecido, como Ele quer de fato e de verdade se manifestar como Ele é em nós. Então, irmãos, e a verdade é dura, né? Você pode enganar pessoas. Você pode enganar pessoas, né? Quantos de nós, irmãos, usamos métodos lá atrás, né, na velha criatura, e até hoje ainda, quantos ainda usam, né, de engano, né? Você pode enganar a pessoa, pode enganar a sua liderança, você pode enganar os seus seguidores aí na internet, você pode tentar enganar todo mundo, mas nunca vai enganar a Deus, né? Nunca vai enganar a Deus. E o resultado da semeadura de Jeroboão, me perdoa, né? Foi justamente isso. O que Jeroboão ele plantou, né? Ele plantou idolatria, ele plantou engano, ele plantou rebelião, porque ele se rebeliou, né? E agora, o que ele colhe? Ele colhe a dor, o juízo e a perda. Então, irmãos, tudo que o homem, né? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher. Então, irmãos, e Deus quer nos evitar de tudo isso. Deus quer evitar que nós tenhamos perda, que nós tenhamos dores desnecessárias, e Ele quer nos alertar sobre o juízo, né? Porque tudo tem um juízo de Deus. Tudo tem uma sentença pronta de Deus, da parte de Deus. Embora Ele seja um Deus misericordioso, um Deus bondoso, né? Uma era que nós estamos vivendo, uma era da graça, mas Ele é um Deus justo, né? Ele é reto. A sua justiça é sem misericórdia, né? E Ele quer de fato e de verdade que haja em nós um coração de arrependimento. Ao invés de se arrepender, né, essa mulher, ou Jeroboão, ele tentou se esconder. Ao invés de se humilhar, né, ele tentou se disfarçar, não é isso? Ao invés de se humilhar, que o próprio Senhor ele se humilhou, ele não tomou por usurpação o ser igual a Deus, diz lá em Filipenses capítulo 2, né? Ele se esvaziou de si mesmo, ele se humilhou, tendo uma morte de cruz, né? Mas Jeroboão não, ele tentou manter o seu padrão, ele tentou manter o seu personagem, a sua pessoa, né? E todo disfarce caiu por terra e lhe custou caro, porque no final das contas tudo isso vai sair caro, né? E por que você ainda está fingindo ser o que não é? Por que você ainda sustenta uma estrutura que você sabe que você não pode sustentar? Por que manter uma aparência que não corresponde, né, à sua realidade? Por que você não vem como... E por que você não vem, né, como realmente está? Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansado, oprimido, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Então tem pessoas, irmãos, que elas não querem ser confrontadas. E essa palavra que o profeta traz para essa mulher é uma palavra dura, é uma palavra que dá choque de realidade, que vai trazer um despertamento, mas só que um despertamento tardio, porque a sentença, o juízo, o martelo celestial já tinha sido sentenciado, né? Embora ela tivesse a oportunidade de se arrepender, ele também tivesse, o Jeroboão, a oportunidade deles se arrependerem, porque a situação em si que requer total arrependimento, e é tudo que Deus quer, porque um coração contrito e quebrantado Deus não despreza, né? Os humilhados serão exaltados. Quantas vezes eu me humilhar diante do Senhor, né? Mais exaltação, e toda exaltação, toda a humilhação, ela precede uma exaltação, né?
toda exaltação vem também de uma humilhação, porque os humilhados serão exaltados por Deus. Mas ninguém quer ser humilhado, né? Então é melhor fingir, né, ser outros, é melhor fingir ser alguém diante dos homens e se afastar, né, do verdadeiro Deus. É mais fácil, né? Tem uma frase que fala: quem finge ser outro diante dos homens se afasta de ser verdadeiro diante de Deus. Qual você prefere, né? O que você prefere? Que o Senhor possa criar em nós um coração de ser verdadeiro sempre diante de Deus, independente da situação, para que isso não nos custe caro, para que essa fatura não venha alta ao ponto de você não poder pagar ou pagar um preço muito caro por ela. Então, irmãos, tire a máscara, é o tema dessa mensagem. Tire a máscara, né? Estou falando para mim, estou pregando para mim, né? Talvez servir para você, né? Tire as máscaras, porque Deus vê além das aparências. Essa mulher quis manter uma aparência que não tinha, e quantas das vezes nós somos assim? E Deus, na era da graça, Deus está nos dando essa oportunidade de arrancar as nossas máscaras. E quais são as suas máscaras que têm escondido o seu verdadeiro rosto? Quais são as máscaras que você tem sustentado? Quais são os personagens que você tem sustentado, né? Porque quando as máscaras caem, as verdades vão aparecer. Ou quando a verdade aparece, as máscaras vão cair, como você queira, né? Quando as máscaras caem, aquilo que estava escondido vem à luz. Não tem jeito, irmãos. Quando as máscaras caem, né, não sobra aparência, não sobra mais nada. Essa é a dura realidade. Quando a máscara cai, você volta para a sua realidade. Não é isso? E o que as máscaras escondem? Por que as pessoas colocam as máscaras? O que as máscaras escondem? Qual a finalidade de você colocar uma máscara? É de não ser reconhecido, né? Porque espiritualmente falando, o que as máscaras elas podem esconder são os nossos pecados, que já foi pago na cruz do Calvário. Então o problema não é o pecado, o problema é o caráter, né? Porque a questão do pecado nós resolvemos com sangue, irmãos, né? O que a máscara também esconde são as feridas que não foram curadas, né? As feridas que ainda estão lá. Quando toca, você já viu quando toca bem na ferida, o quanto dói, né? E nós carregamos feridas, também carregamos cicatrizes, como nós somos curados. E a cicatriz vai sempre nos lembrar, né? Vai sempre nos fazer olhar para as feridas, né? Olhar para quem nos feriu, né? Mas com um olhar cheio de graça, porque o curado, ele cura, né? Então a máscara, elas escondem isso, feridas, né, não curadas. As máscaras também escondem, né, a distância de Deus, disfarçada de uma religiosidade. Quantas pessoas estão disfarçadas aí, irmãos, nos púlpitos da vida, nas plataformas, pregando, ministrando, fazendo e acontecendo, né? Vivendo uma vida religiosa, entre aspas, né? Aparentando ser aquilo que não é. É uma coisa no domingo à noite, chega na segunda-feira, ela se depara com a sua realidade. E quantos têm sofrido com isso, né? Assim como na história de Jeroboão, de tentar esconder, não vai nunca mudar a tua realidade, a nossa realidade, a minha realidade. Então, irmãos, né, só vai adiar o quê? Quando eu tento esconder a minha realidade, só vai adiar o confronto, porque um dia eu vou ser confrontado, um dia nós seremos confrontados, um dia haja luz, vai dissipar todas as trevas, vai mostrar tudo, nada que esteja aí escondido, que não haja o resplandecer da luz. Então, quando a luz jorrar, quando a luz brilhar,
toda a verdade vai vir à tona, toda a verdade vai brilhar, né? Tudo vai resplandecer, tudo vai estar claro diante de você, porque diante de Deus já está. E Ele só quer que nós, de fato e de verdade, nos desfazemos das nossas máscaras, né? O que Deus quer antes das máscaras cair diante dos homens, ela já caiu diante de Deus, porque Deus te conhece. Deus, Ele nos formou, Ele fez menção de nós antes que a nossa substância fosse formada no ventre materno. Ele já nos conhecia. Ele que fez do pó da terra o homem, Ele que tem o manual de funcionamento, Ele sabe como o homem funciona, Ele sabe como nós funcionamos, Ele sabe como nós estamos diante dEle, Ele sabe se o que sai da nossa boca procede de um coração puro, um coração verdadeiro diante de Deus, né? Então, irmãos, é o momento mais perigoso, não é quando a máscara cai, não é como a máscara cai, é quando a pessoa se acostuma a viver com ela. Ele não consegue mais viver, ele quer sustentar um personagem que ele não é. Então, o momento mais perigoso é esse, quando você não quer se livrar da máscara, quando você quer manter ela, quando você se acostuma com o pecado, se acostuma com o erro, se acostuma em dar volta nos outros, se acostuma se transvestir daquilo que você não é, se acostuma a aparentar, passar uma leitura de uma pessoa séria quando na realidade você não é, né? Uma falsa aparência. Então, irmãos, é tempo de nós nos livrarmos disso, né? E quando essa palavra, quando o profeta, né? Quando ela pensa que ela está enganando o profeta, aqui no caso é o profeta, que já estava velho e cego, né? Mas Deus, Ele revela todas as coisas, Ele mostra todas as coisas, Ele mostra como nós estamos diante dEle, né? E o Espírito Santo que nós habita também age de acordo para que o nosso coração possa se voltar-se para Deus, porque nós vivemos na era da graça, na era do arrependimento. Nós podemos nos arrepender, porque foi pago o preço, o alto preço lá na cruz do Calvário. E tudo que o Senhor quer é o quê? É que nenhum de nós nos percamos, mas que todos nós viemos a pleno conhecimento da verdade. E quando você tem o pleno conhecimento bem da verdade, né? Quando você anda na verdade, né? Você está dentro da tua realidade. Você não é um personagem, você não é alguém forjado, você não é alguém que está tentando ser o que não é. Você é você mesmo, e Deus te conhece. E o que é melhor, Deus te aceita como você é, com os seus defeitos, com os seus pecados, com os seus costumes, né? Deus, Ele está com os braços abertos a todo tempo para nos reconciliar com Ele, para nos trazer de volta ao propósito dEle, né? E quando a máscara cai, também é esse momento da graça, é a graça de Deus se revelando a nós, é a graça e a bondade de Deus, porque a graça, ela evita um juízo, aleluia. Ela evita um juízo. A misericórdia de Deus são a causa de não sermos consumados por Ele. Então essa graça vai sempre evitar, vai sempre produzir um arrependimento que vai evitar um juízo severo de Deus sobre nós. E quando Deus martela, quando Deus sentencia, né? Quando há um juízo a nosso respeito, uma vez que Deus falou, a Bíblia fala que Ele não é homem para que se arrependa. Se Ele falou, vai se cumprir. E se cumpriu na vida de Jeroboão e dessa mulher. Agora eu imagino a dor desse homem, a dor dessa mulher. Quantas crises, né? Quantas crises existenciais ela fez, ela sofreu, tanto no caminho de ida para ter com o profeta, mas pior ainda, quando ela foi ter com o profeta, que recebe essa palavra dura. Quantas crises existenciais ela veio passando, ao invés de por quê? Porque já havia sido sentenciado. Quando tu pisares na cidade, né? Que ele fala: tu, pois, dispõe-te e vai para a tua casa. Quando puseres os pés na cidade,
o menino morrerá. Entendeu, irmãos? Então tem situação, né, que Deus precisa fazer morrer, e tem situação que Deus não quer que nós morramos, né? Que Deus não quer que nós viemos a morrer nos nossos pecados, porque Ele nos amou quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida, foi nessa condição. Então, irmãos, o que Ele quer é que apenas nós andemos de um modo digno da vocação que nós fomos chamados, né? A boa notícia é essa, que a máscara, quando ela cai, ela cai também no momento da graça, no momento gracioso. Deus, se você não tirar a tua máscara, Deus vai tirar. Então, quando Deus tira a nossa máscara, é o momento da graça, de revelar quem eu sou. Quando eu entro no meu secreto, quando eu vou para o meu quarto, quando eu fecho a minha porta, ali, Deus sabe, irmãos, que você é quando você está orando. Não adianta a gente chegar e vir com, oh, glória a Deus, aleluia, e falar um monte de língua que você não sabe, e fazer e acontecer. Deus não está preocupado com teatro. Deus quer nos trazer para uma realidade, a realidade do reino, a realidade dele, né? Porque Deus não revela, quando Deus revela, Ele não revela para expor ninguém, né? Ele não revela para expor ninguém. Lembra de Judas na mesa? Ele fala, um de vós vai me trair, né? Mas Ele não disse quem era, Ele disse que um de vós irá me trair. Então, quando Ele revela, Ele não quer expor ninguém, né? Ele revela para transformar, né? Quando ele revela, Ele não quer expor, mas Ele quer trazer transformação. Tudo que Deus quer é nos transformar, né? E hoje Deus está dizendo assim para nós, essa palavra está dizendo assim para nós, né? Não precisa fingir ser quem você não é, não precisa esconder, porque uma hora a luz de Deus vai trazer, né? Vai jorrar sobre a nossa vida, e venha como você está, aleluia. Quem sabe, né? Não é o momento de vir como está, né? Não é o momento de você ser quem você é diante de Deus. Senhor, eu sou assim, irmãos, e eu vou confidenciar uma coisa aqui para você. A oração que eu mais faço, né, todos os dias, Senhor, tem misericórdia de mim, né? Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, por que eu ainda ajo assim? Por que eu ainda sou assim, né? E isso, irmãos, isso vai produzindo em nós um quebrantamento. Isso vai produzindo em nós um quebrantamento, vai quebrantando o nosso homem interior. E tudo que Deus quer é trazer-nos de volta à realidade. Quando a máscara cai, começa a verdadeira transformação, né? E o ser humano, ele tem uma habilidade perigosa. Todo ser humano tem uma habilidade, porque nós fomos dotados de habilidades, né? Embora nós não usamos apenas 8% da nossa capacidade de raciocínio lógico, né? Mas todo ser humano, ele tem uma habilidade muito grande, né? E essa habilidade é perigosa, né? De quê? Que habilidades são essas? De construir versões de si mesmo para sobreviver à própria consciência. Oh, meu Deus do céu, construir versões de si mesmo para sobreviver à própria consciência. Ou seja, chega um momento que a consciência já está cauterizada, né? A consciência, que é a parte do espírito. Consciência, comunhão e intuição é a parte do espírito. Então chega um momento que a consciência, né, ela fica cauterizada. Então esse é o perigo dessas habilidades de criar versões de que você não é, né, para sobreviver no teu meio, no teu ambiente, num condomínio luxuoso que você mora, no ambiente que você frequenta, né, com as pessoas do seu relacionamento, com pessoas que você se relaciona, dentro ou fora, né? Então, irmãos, esse é o perigo dessa habilidade de você criar essas versões para sobreviver nesses ambientes. É porque tem ambientes que já não nos cabe, irmãos. Tem pessoas que a gente
perdoa, mas nega o acesso. Tem situações que você tem que fechar o acesso, não tem mais acesso, acabou, né? É até aqui, e Deus vai dando uma oportunidade, Deus vai dando, e vai chegar um momento que Deus vai falar, acabou, é até aqui, e agora é só juízo. Então aproveita o tempo da graça, né? Para nos arrependermos, nos voltarmos de todo o coração bem para o Senhor. Chamamos isso de aparência. Quando você constrói versões de si mesmo para sobreviver em outros ambientes, é mera aparência. É você conservar uma imagem que você não tem, né? É uma questão de você criar uma reputação que não é sua, né? Mas tudo isso no fundo são máscaras. Na realidade são máscaras, porque você trabalha com a ilusão do controle, tá me entendendo? A ilusão do controle. A máscara dá uma sensação de controle, não é isso? Controle mais do que absoluto. Não, eu sou fulano de tal, eu sou assim, não, porque comigo é assim, comigo é assado, né? Controla os outros, controla o que os outros veem, controla o que os outros pensam, né? Controla o julgamento externo. Quantos nós somos assim? Mas existe um problema inevitável. Só não controla a verdade. Não é isso, irmãos? O mascarado só não controla a verdade, porque ele vive em meio a uma crise de identidade. Isso é perigoso demais. Essas versões que criamos, né, para manter certos ambientes, vai nos levar a uma crise de identidade. Quanto mais alguém usa uma máscara, menos sabe quem realmente ela é. Vou repetir para você: quanto mais alguém usa uma máscara, menos sabe quem ela realmente é. Então, irmãos, é porque chega um ponto em que a pessoa não está mais escondendo algo, entende? Ela está se escondendo de quem? De si mesmo. Esse é o grande problema. A versão que ela criou de si mesma faz com que ela se esconda dela mesma, né? E o que Deus quer é revelar ela, né? Não expondo, mas para transformar. O que Deus quer é nos transformar. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. E tem mais: aquele que começou a boa obra em vós vai terminar até o dia de Cristo, né? Então, irmãos, isso como é que eu posso falar? Sobre um olhar que não pode ser enganado, né? Tem um olhar, tem uns olhos que não pode nunca ser enganado, né? Como é que se diz? Deus, ele nunca se relaciona com máscara, nunca. Esquece. Se você está botando a tua máscarazinha para se relacionar com Deus, a tua máscara do domingo, a tua máscara dos dias de culto, né? Nos dias de culto você vive a tua vida de santa, de santo, você é homem de Deus, aleluia, glória a Deus, porta uma Bíblia debaixo do braço, né? Mas nos outros dias você vive como se Deus não existisse. Então, irmãos, Deus nunca se relaciona com máscara, ele sempre confronta o ser. Ele sempre vai confrontar o nosso ser. E isso para nós é desconfortável, né? Porque Deus não negocia valores. Deus não negocia os seus princípios. E Deus não negocia conversões que você criou, né? Ele trata a essência, mas não negocia, né, com as versões mentirosas, com as máscaras, né, do engano, com as máscaras dos nossos pecados, né? Mas ele trata a essência. E quando eu chego com sinceridade diante de Deus, quando eu me exponho diante de Deus, quando eu falo: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, por causa de que eu agi assim, por causa de que eu não consultei o Senhor, Senhor, me perdoa, Senhor, me ensina, cria em mim, ó Deus, um coração puro e reto, um coração temente ao Senhor, um coração que teme ao Senhor, é um coração que anda nas suas verdades. Eu estou tirando as minhas máscaras, estou arrancando as minhas máscaras. E olha aqui, irmãos, que tem pessoas que as máscaras e o rosto, elas já estão tão identificadas porque a sua consciência já foi cauterizada. E Deus quer, irmãos, Deus quer tratar a tua essência, a minha essência, a nossa essência, né? Porque nós vivemos num ambiente
a vida da igreja é o local, né? A vida da igreja não é para os perfeitos, a igreja não é para os perfeitos. Jesus disse que os sãos não necessitam de médico, e a igreja não é o lugar de perfeitos. A igreja talvez é o lugar que tem mais pessoas imperfeitas, porque somos imperfeitos, né? Mas nós buscamos a perfeição, né? E o que é buscar a perfeição? É prosseguir para o alvo. E qual tem sido o teu alvo? Né? O meu alvo, o nosso alvo precisa ser Cristo. O padrão de vida que eu tenho precisa ser baseado em Cristo. As minhas atitudes o que o Senhor faria no meu lugar. Então, irmãos, tudo isso arranca nossas máscaras, expõe quem nós somos, mas trata com o nosso caráter e a nossa essência, né? O paradoxo do disfarce, né? Vai sempre trazer uma ironia. E a ironia do paradoxo do disfarce é essa, né? Quem usa a máscara para ser aceito acaba se tornando alguém que nunca foi amado de verdade, né? Então, se você precisa de botar uma máscara para ser amado, então você nunca foi amado, né? Você nunca foi amado. Então, se você coloca uma máscara para viver uma realidade que não é sua, você está vivendo fora dela. Então, irmãos, porque o amor recebido foi pela aparência, não pela essência. Então, se você usa máscara, vou repetir aqui para você, quem usa máscara para ser aceito acaba se tornando alguém que nunca foi amado bem de verdade. Porque o amor recebido foi pela aparência, né? Não pela sua essência. Foi por aquilo que você mascarou, não pelo aquilo que você é. Então, cuidado, irmãos, né? Cuidado, eu estou falando isso para mim, tá? Estou pregando para mim. Cuidado, Robinho. Cuidado. Igreja, cuidado, meus amados irmãos, porque quando a máscara cai, ela sempre cai uma hora, ela sempre vai cair, né? Ela vai cair pelo tempo, porque o tempo, ele é o Senhor de tudo, né? O tempo, ele é revelador, o tempo, ele mostra, né? As circunstâncias mostram, quando os problemas vêm, pela dor, né? A máscara vai cair pela crise. Aqui caiu, na crise que Jeroboão estava, caiu, ou pelo próprio Deus. O próprio Deus, ele vai se revelar, como ele revelou ao profeta Aías. Então, irmãos, porque nenhuma construção artificial sustenta o peso da realidade por muito tempo, né? Então, como a questão da mentira, para você sustentar uma mentira, você vai ter que falar ela sempre, né? Isso vai trazer um desconforto para o teu espírito. Isso vai abater a sua alma. Isso vai transparecer no seu rosto, né? Então, irmãos, a gente precisa de fato, de verdade, construir o momento da verdade, né? E quando é esse momento bem da verdade? É quando a nossa máscara cai. É quando realmente se revela quem nós somos. Não é apenas a imagem que se quebra, né? É a narrativa inteira que a pessoa criou sobre si mesma. E aí surge a pergunta que é inevitável quando isso acontece, né? Quem sou eu sem isso? Quem eu sou sem isso, né? Quem eu sou? Quem sou eu? Ou quem sou eu sem a máscara? Não é isso, irmãos? Então a gente precisa de fato, de verdade, né? Para não colapsar a graça, né? É o momento da gente refletir a esse respeito, sabe, irmãos? Não colapsar a graça, né? E quando eu falo de uma graça no colapso, né? Eu estou dizendo aqui uma coisa muito profunda. Deus permite a queda da máscara, não como punição, mas como libertação, né? Libertação. Tantos cultos de libertação que tem por aí, né, irmãos? Quando na realidade a verdadeira libertação é: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, porque, no entanto, existe máscara, né? Tantas máscaras, mas não existe transformação. Então, quando a libertação vem, quando você é liberto, quando o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres,
né? Conhecereis a verdade. Quando você conhece a verdade, né? A tua máscara cai e só transformação acontece. Aleluia! É como você uma borboleta voando, quando você sai do casulo, né? Naquele processo de transformação, se transformando numa linda borboleta com a liberdade, que essa é a liberdade que Deus quer em nós, né? Viver na verdade. Talvez o maior problema não seja o pecado, porque o pecado, eu falei, para o pecado tem um sangue, para o pecado houve uma morte na cruz, né? Talvez a maior necessidade seja de você esconder. A questão não é o pecado, mas a maior necessidade talvez seja escondê-lo, né? Talvez o maior engano não seja cair, e sim fingir que nunca caiu. Quantos estão de pé? Só Deus sabe, que está lá embaixo no chão, mas quer aparentar estar de pé. Quantos, que eu falei no início da minha fala, quantos estão quebrados, esmiuçados, mas quer manter, né, o nivelamento, a aparência, posicionamento, né? Então, irmãos, posicionamento diante de Deus, né, nós requeremos com nossos joelhos dobrados diante dele, tá? Então hoje não é um chamado para melhorar a imagem de ninguém, uma palavra dura, né, como esta, uma palavra duríssima, com um juízo, com uma sentença, com algo já pré-estabelecido. Então hoje não é um chamado para melhorar a sua imagem, porque a palavra de Deus ela vem nos expor. A palavra de Deus ela é um espelho. Quando eu olho lá, eu contemplo quem eu sou, né? Não o personagem, é quem eu sou. Ela expõe quem nós somos. Então é um chamado para destruir as máscaras, para destruir, para desmascarar, né? A pessoa que vive de fingimento, de se esconder. E não é sobre parecer ser, é sobre ser. Então a questão é essa, né? E eu fico imaginando o quão doloroso é, porque eu já passei por situações assim, quanto é difícil a gente ser assim, desmascarado. É difícil quando Deus vem tirar as nossas máscaras, né? E expor quem realmente nós somos. Tu imagina quando Davi venceu grandes batalhas, né? Mas a batalha maior que Davi não conseguiu vencer foi dentro da sua própria casa, né? E às vezes, muitas das vezes nós perdemos dentro da nossa própria casa, né? Davi era aquele que derrotou Golias, venceu várias batalhas, tinha mão de sangue, que era um cara que entrava para ganhar, mas ele cai diante de uma janela quando ele olha para Betseba, né? E mesmo assim ele ainda tenta dar um jeito na situação, porque o mascarado é assim, ele sempre vai querer dar um jeito na situação, até que o profeta Natan conta aquela historinha para ele, né? De um rei que tinha tantas ovelhas, né? E vendo tinha uma única ovelha, e vendo uma pessoa vai e pega aquela ovelha, conta aquela historinha que todos já conhecem, e produz em Davi uma ira. Não, esse homem é digno de morte, né? E Natan fala para ele: esse homem é você. Então, irmãos, o que Deus quer de fato e de verdade é que nós venhamos ser transformados. E quando eu falei de Davi, né, não tem como falar desse pecado de Davi, que ele ficou conhecido assim, o pecado de Davi. Quando fala Davi, no sentido pejorativo, quando fala de pecado, sempre vai lembrar do pecado que Davi cometeu, né? Mas também vai sempre ser mencionado que Davi também é um homem segundo o seu coração. Então, para tu ver quantas a transformação que Davi passa por ele ser confrontado com o profeta Natan, né? Diferente de Jeroboão, né? Que quando confrontado,
quando a crise chega, quando o momento chega, quando a situação chega, ao invés dele se arrepender, né, que nem Davi fez, ele bota outra máscara. Agora coloca a máscara do fingimento e vai até o profeta. Mas o profeta, irmão, sempre terá uma palavra dura, porque a palavra de Deus, ela nos transforma. Deus não é dono de colmeia, né, para te dar palavras doces. Deus não está criando abelha, né? Deus quer criar em você e em mim o caráter dele, quer gerar, e gerar leva tempo. Gerar leva tempo, e gerar também produz dores. E as dores que Deus quer produzir em nós é para a nossa transformação. Quantas dores Davi não teve nesse confronto? Porque lê o Salmo 51, tu vai ver o Salmo 51, lê ele com cada linha, que tu vai ver o arrependimento presente no ato que ele fez, né? No ato que ele praticou, no momento da sua queda, ele teve a oportunidade. Quando ele foi confrontado pelo profeta, ele teve a oportunidade de se arrepender. E Davi, ele não perdeu tempo, irmãos. Ele não colocou máscara, muito pelo contrário, né? A máscara dele caiu diante do profeta, né? E embora ele tenha sido sentenciado, né? Que houve uma sentença, né? Deus vai sempre julgar, né? Mas ainda mesmo assim, ele é reconhecido como homem segundo o coração de Deus, porque Davi tinha a chave do coração de Deus. O arrependimento é a chave do coração de Deus. E eu quero encerrar aqui, né? Quem sabe, né, é o momento que você talvez estava aí esperando. Quem sabe é o momento, assim como aconteceu comigo, assim como acontece com tantas pessoas, né? Quem sabe, né, hoje não é o seu momento, né, de as nossas máscaras cair diante de Deus, do cenário mudar. O que Deus quer mudar é o cenário. Deus quer mudar também, não só o cenário, mas Deus quer mudar os personagens, né? Deus quer que nós vivamos de fato e de verdade, né? Que a sua palavra possa nos desmascarar no momento positivo, né? O lado positivo, que a tua palavra venha nos expor para nos transformar. E esse é o momento, irmãos. A palavra de Deus, quando ela vem como uma espada de dois gumes, né? Ela corta, ela penetra, ela vai até lá na divisão da alma e do espírito, juntas e medula. E ela é apta para discernir os propósitos e a intenção do coração. E só quem sonda o coração é Deus, né? Não adianta eu me aparentar aqui, aparentar estar inteiro, está todo moído, todo quebrado. Se eu estiver assim, todo quebrado, moído diante de Deus, aleluia, glória a Deus. O pior é eu estar quebrado e me aparentar estar inteiro. E Deus sabe quem você é, assim como Deus sabe como eu sou. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Que essa noite você possa meditar nessa pequena palavra, que essa palavra possa produzir em nós a transformação que Deus tanto almeja de nós, porque o coração de Deus é que nenhum de nós nos percamos, mas que todos nós chegamos ao pleno conhecimento da verdade. E lembre, Jesus está voltando. Essa é a grande notícia que você talvez já está ouvindo há mais, desde que você nasceu. Mas Jesus está voltando. E quando Ele voltar, irmãos, Ele quer nos achar transformados, digno do seu reino. E que Deus te abençoe, rica e poderosamente, em nome de Jesus. Pai, nós te glorificamos, te exaltamos por esse momento, por essa palavra. Muito obrigado porque a luz primeiramente passou por mim. A tua palavra como espada, ela me rasgou por dentro, porque nós já vivemos assim. E o Senhor quer, Senhor, de fato e de verdade, que a nossa alma seja exposta, que a nossa natureza pecaminosa seja tratada, mas cheia da tua graça, cheia da tua bondade, cheia da tua misericórdia. E nós queremos aproveitar, Senhor, e eu quero aproveitar, nós queremos aproveitar como igreja, né, esse momento da graça, para deixarmos ser tratados, ser julgado, a nossa própria situação, quem nós somos sem o Senhor, quem nós somos sem teu Espírito. Que teu Espírito Santo seja de fato, de verdade, a habitação, possa habitar no nosso homem interior. Que o Senhor possa de fato, de verdade, fazer todas as mudanças interior
Começar de dentro bem para fora, expondo quem nós somos e transformando na essência que o Senhor quer. Pai, em nome de Jesus, abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã, abençoa esta noite, abençoa as famílias, que todas as famílias da terra, Deus, possa se voltar bem para Ti, para a Tua palavra, que possamos de fato, de verdade, porque o Senhor está vindo ao nosso encontro. A cada dia está cada vez mais claro que o Senhor está voltando para buscar a Tua igreja, e o Senhor não quer que nenhum de nós nos percamos. Portanto, nos abençoa os meus filhos, guarda eles, abençoa minha neta, abençoa minha esposa, abençoa minha casa, abençoa minha vida, o meu trabalho, o meu plantão de amanhã. Pai, amanhã o Senhor já está nele, então nós entregamos tudo nas Tuas mãos. Seja conosco, ó Deus, e nos abençoa em nome de Jesus, e que Deus te abençoe, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja aí, presente na tua vida, e a paz que excede a todo entendimento humano possa estar te guardando em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe rica e poderosamente em nome de Jesus. Até o próximo. Vamos? Ih, não quer desligar não, é? Oh, Jesus. Amém. Travou.